Boa tarde, amigos. Estamos começando mais um Ponto a Ponto. Pedindo desculpa a todos, porque domingo passado a gente não conseguiu fazer a transmissão. Tivemos um probleminha com a internet e infelizmente foi impossível a gente transmitir e estar próximo de vocês. Mas a gente gravou nossa entrevista e a gente já postou no nosso canal do YouTube, lá no www.youtube.com.br/FEPBTV, onde vocês sabem que tem todos os vídeos das nossas entrevistas, também os vídeos do Evangelho lá, todo o nosso material fica lá para que vocês possam assistir quantas vezes forem necessários. E como a gente não teve a interação com vocês, eu me comprometi, junto com a Rebeca, que foi a nossa entrevistada da semana passada, de caso tivesse alguma dúvida, algum questionamento, vocês postassem no campo dos comentários do canal 5, para que a gente pudesse responder a cada um de vocês e dessa forma não deixar dúvidas sobre o assunto. Então, depois dê uma olhadinha lá, assistam um vídeo que foi muito bacana a nossa entrevista. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto, basicamente, da semana passada. Na semana passada a gente falou sobre mitos e verdades das práticas espíritas e a gente falou um pouquinho sobre o tema de hoje, que é o atendimento espiritual. Hoje, para falar sobre esse assunto, eu recebo a Nízia Freire, que é aqui da nossa Federação Espírita Paraibana e que está à frente desse movimento, né, de atendimento e padronização, né, nas casas, e vai conversar um pouquinho com a gente. Então, se você tem dúvidas sobre esse atendimento, quer saber o que é, como funciona, o que é realmente ou o que não é atendimento espiritual, de acordo com a doutrina espírita, então vão participar dessa conversa com a gente, né? Porque é sempre muito boa a participação de vocês. Fiquem abertos para perguntar. Nosso amigo Carlos Henrique está conversando com vocês e passa as interações para a gente. Nízia, muito obrigada pela sua presença. Prazer receber aqui no nosso programa. Para que a gente possa começar tendo uma visão mais assim, correta, eu queria que você nos dissesse o que é o atendimento espiritual e qual é a finalidade dele. Primeiramente, boa tarde, né, aos telespectadores e os ouvintes aí do programa. E o atendimento espiritual, ele na verdade é um conjunto de atividades que tem o propósito de receber, né, aqueles que chegam à casa espírita, no sentido de acolher, consolar, esclarecer e orientar, de acordo com o que nos instrui a doutrina espírita, seguindo toda aquela metodologia da unificação, né? A forma como os centros espíritas devem seguir para bem receber aqueles que procuram a casa espírita. E a finalidade do atendimento espiritual é exatamente esse acolhimento adequado aqueles que chegam à casa espírita, procurando selecionar, identificar as suas necessidades e, de acordo com essas necessidades, orientar aqueles que chegam para as demais atividades que a casa oferece, né? Mas primeiramente a gente orienta para a atividade do atendimento espiritual, que seria a porta de entrada, né, em toda a casa espírita. A proposta é procurar auxiliar as pessoas dentro das suas necessidades, tentando encontrar soluções para as suas dificuldades dentro daquilo que a doutrina espírita propõe. Nízia, você falou que esse atendimento ele é um conjunto de ações. Que ações são essas que formam esse atendimento? As ações do atendimento espiritual, elas iniciam com a atividade do atendimento fraterno, que envolve a recepção e o diálogo fraterno. Em seguida, nós temos a explanação do Evangelho, um trabalho de harmonização, que é uma preparação prévia para as pessoas que vão receber o passe, né, o passe espírita, e a água magnetizada. Em seguida, nós temos a outra atividade que nós chamamos de
educação do sentimento. E por último, a orientação para o Evangelho no lar. Essas são as atividades do atendimento espiritual. Então a recomendação é, quem quer começar a estudar a doutrina, quer começar a participar de uma casa, o primeiro passo é buscar esse atendimento. Né? Chegar para mais cedo, para a leitura do Evangelho, essa harmonização passe e se incluir nessa a terapia de sentimentos no atendimento espiritual, em todas as etapas, na verdade, não é? Uhum. Então, quando você passa por esse processo, vamos dizer assim, a pessoa se harmoniza e está melhor preparado para se envolver nas atividades da casa, conhecer melhor a doutrina espírita, né? E botar em prática esses ensinamentos. E esse é o principal, o foco do atendimento espiritual. Ele gira na questão do se conhecer, né? E do tentar sinceramente mudar aquilo que precisa ser mudado, né? O que a gente ouve falar com outras palavras, como o autoconhecimento e a reforma íntima. Era o que eu queria lhe perguntar agora. Em que situações as pessoas devem buscar? Além desse início, né? Em que situações as pessoas assim, podem estar passando algumas situações que afligem? Em que situações podem auxiliar esse atendimento? Existem muitas dificuldades, né, comuns que as pessoas buscam na casa espírita. Os problemas de relacionamento familiar, né, as vicissitudes da vida, problemas relacionados com o alcoolismo, com drogas, a ansiedade, o estresse, a depressão, né, são temas muito comuns. Existem pessoas que buscam pela vontade de querer conhecer a doutrina espírita, que buscam fortalecer a sua fé, estão buscando uma proximidade com Deus, né? E também buscam um centro espírita com esse propósito, né? Certo. Existe algum pré-requisito que a pessoa que vai ser atendida, né, deve cumprir para ter o êxito nesse atendimento? Os requisitos começam pela vontade. Você precisa ter esse desejo de mudar. Se você não tiver esse desejo, esse atendimento espiritual, ele não vai surtir o efeito, não vai atingir os objetivos propostos, que é esse trabalho do se conhecer e se melhorar. Se você não quer se conhecer, se sente confortável da forma como é, não tem interesse em mudar, esse trabalho do atendimento espiritual não vai atingir um resultado positivo, não é? Qualquer pessoa pode participar do atendimento? Qualquer pessoa, a partir dos 16, 17 anos, a gente já tem condição de acolher numa atividade como essa. Com idade inferior a isso, a gente encaminha para as turmas de evangelização infantil e juvenil, na verdade. E essa a faixa etária, né? Fora acima isso, dos 16. Acima dos 16, 17 anos, tem condição de assimilar direitinho. E na evangelização, as crianças e os jovens são acolhidos de acordo com a sua idade. Existe todo um trabalho de atendimento espiritual com uma metodologia obviamente diferente, né? A proposta é diferenciada. Agora, por que iniciar só a partir dessa idade? Dos 16 anos? Por causa da metodologia que a gente usa e também uma sala de aula, por exemplo, você colocar pessoas das mais variadas séries
há aí uma dificuldade da pessoa, do professor que tá ali, interagir com aquelas pessoas com temas diferentes e assim, com a capacidade diferente de compreensão, né, de acordo com o conhecimento de cada um, que varia. Então, você falar, por exemplo, sobre dificuldades de relacionamento entre marido e mulher, né, entre homem e mulher, falar sobre as drogas, por exemplo, tem uma linguagem diferenciada que você deve usar para uma criança e para um jovem, que se usa para um adulto. Então, é só questão de metodologia para que a compreensão e o atendimento tenham o efeito. Com relação a... Eu queria que você me explicasse assim. Primeiro, eu queria que todo mundo entendesse que isso que a Anísia está passando não é um procedimento da Federação Espírita Paraibana, é a orientação da Federação Espírita Brasileira. Não é isso, Anísia? Com certeza. O trabalho que nós realizamos no atendimento espiritual é um trabalho a nível federativo, né? Nós representamos aqui o atendimento espiritual na Paraíba, né? E que segue todo esse trabalho de unificação proposto pela Federação Espírita Brasileira. Então, nós temos um estatuto, nós temos um regimento interno, com objetivos claros que precisam ser seguidos e são extremamente úteis, necessários nesse trabalho de organização do atendimento espiritual no Estado. É bom a gente deixar isso claro, porque às vezes as pessoas não é a metodologia de trabalho deles, mas não é. Essa é a orientação da FEB, né? Porque a FEB busca também uma padronização das ações, né? Para que, tanto você entrando no Centro Espírita na Paraíba, mas como você entrando em São Paulo, no Rio de Janeiro, todos os processos que você passa sejam conduzidos da mesma forma, né? O comportamento ali, né, seja basicamente o mesmo, para que a gente tenha uma padronização e uniformização, até para gerar uma identidade, né? Identidade, o próprio fortalecimento do movimento espírita, ele enriquece à medida que a gente trabalha essa questão da unificação e da união dos espíritas, né? Uma pergunta aqui: o que uma casa espírita precisa fazer para instituir o atendimento espiritual em sua sede? A orientação que nós passamos é que o trabalhador daquela casa espírita que tenha interesse em atuar nessa atividade do atendimento espiritual se capacite, estude, procure estar atento aos cursos, às atividades que o Departamento do Atendimento Espiritual realiza através dos polos, através das coordenadorias, né? Sempre com uma programação. Nós temos um plano de ação anual, onde nele está contido toda uma programação para as casas espíritas e que através delas levam esses trabalhadores, né, para que eles possam se preparar para receber adequadamente aquelas pessoas que chegam à casa espírita, não apenas aqueles que chegam pela primeira vez, né, mas o próprio trabalhador espírita, que às vezes nós temos essa dificuldade de entender isso e achar que o atendimento espiritual, o tratamento espiritual é apenas para aquele que chega pela primeira vez ou aquele que frequenta a casa espírita. O tratamento espiritual, o atendimento espiritual é para acolher também o trabalhador, né? Nós somos seres com muitas dificuldades também, né? Com muitos ajustes, muitas coisas que precisam mudar. Nós também precisamos nos conhecer, então o trabalho do atendimento espiritual também é dedicado a eles. Conhecer e harmonizar para exercer nosso trabalho com mais tranquilidade. Eu queria lhe perguntar, esse atendimento,
ele pode ser feito à distância? O atendimento espiritual, se ele pode ser feito à distância. No nosso estado, nós não realizamos esse tipo de atividade do atendimento espiritual à distância em si. Há, de certa forma, pessoas que chegam à casa espírita para tomar, por exemplo, um passe por outra pessoa, pessoas que querem realizar um tratamento espiritual pelo outro, mas o que a gente orienta na verdade? Aquele que chega aqui na casa, passa por todo esse processo do atendimento espiritual, o passe, a água magnetizada, a explanação do evangelho, a atividade da educação do sentimento, ela leva para o seu ambiente, né, aquelas orientações, aqueles esclarecimentos que através do exemplo vão ser úteis àquele que está na realidade necessitando do tratamento, né, que seria uma terceira pessoa. Sendo que se essa terceira pessoa não se propõe a se conhecer, não se propõe a mudar, não tem como essa atividade do atendimento espiritual ter algum resultado positivo. Ele tem um certo resultado, por exemplo, quando a gente pega o nome de uma pessoa necessitada e encaminha para uma atividade que nós temos, que chamamos de irradiação, né? Uma reunião específica para isso, não é uma reunião mediúnica, porque não há manifestação mediúnica, não é incorporação, vamos dizer assim. E aquele nome é colocado para vibração, né? Será pedido ali em prece ao auxílio da espiritualidade amiga. Mas até neste momento, para que esse auxílio se concretize de uma forma mais efetiva, há necessidade de uma conexão, né? A pessoa precisa estar em sintonia para ser beneficiada, né? Então, se a pessoa não tem interesse, não quer, aí fica... Então, na realidade, a distância, né, podemos dizer que não existe, de fato, atendimento, né? Porque, pelo que eu muito entendi, reduzido, né? Quem vem se ajuda no intuito de ajudar. De ajudar, né, o outro. E às vezes esse ajudar o outro ainda é pouco, né? Então a gente pode dizer também que essa ponte, né? Esse atendimento de ponte através de alguém também é uma ponte, funciona. diríamos que seria uma ponte frágil. Né? Muito frágil. Então vocês aqui aí estão em tomar passe por alguém, é melhor você carregar esse alguém com você, né? Para que ele possa pessoalmente tomar o passe, passar pela harmonização, a educação dos sentimentos, né? Vivenciar essas etapas e aí se harmonizando, né? E entendendo que essa busca, esse conhecimento é o que vai lhe ajudar de fato. Com certeza, até porque assim, essa atividade, por exemplo, da educação do sentimento, você, através de uma metodologia dialógica, nós conversamos, interagimos sobre um determinado tema do Evangelho e que, ao deixar a casa espírita, há necessidade de que aquele assunto seja colocado em prática, não é? Se eu falo, por exemplo, de perdão, se ao sair da casa espírita eu não consigo trabalhar no meu dia a dia essa proposta do perdoar, aquela oportunidade está sendo deixada de lado, de eu me melhorar, não é? De seguir as orientações que o Evangelho propõe. Eu compartilhar minha experiência de atendimento, que eu já fiz como trabalhadora, já fiz. E realmente, todos os dias, porque a educação do sentimento são 8 semanas, né? Isso. Então, você vem, tem a leitura, tem a harmonização, o passe, e aí a gente vai para as salas, onde a gente tem a nossa turma, digamos como uma terapia de grupo, né? Para quem não conhece. E a gente vai trabalhar cada dia um sentimento. E assim, o que para mim foi mais interessante é porque não é alguém lhe dizendo que é importante perdoar, não é alguém
simplesmente lhe despertando a importância desse sentimento. Mas aí o trabalho inicia a gente avaliando como a gente convive com aquele sentimento. Como é que a gente convive com o perdão, como é que a gente convive com a nossa raiva, com a nossa ira. E aí a gente escuta as histórias de todos os colegas ali, os desabafos, e você, às vezes, quando você está escutando alguém, você pergunta, será que eu também faço isso? Só que às vezes eu não percebi que isso não era o perdão, às vezes eu não percebi que isso era uma ira, né? Então esse trabalho é um trabalho que desperta, né, em você. E o que eu acho formidável é porque a proposta da doutrina é buscar essa reforma íntima. E não existe reforma íntima sem você olhar para dentro. Sem buscar se conhecer, né? E isso é um empurrão, né? Porque você tá ali e todas as pessoas estão buscando a mesma coisa que você. Olhar para si. E ali se empurra e realmente é um começo. Então, para quem está começando, realmente é muito interessante. E para nós trabalhadores, porque como a Anísia disse, né? A gente se desarmoniza, a gente se desgasta no trabalho, a gente tem as contrariedades, tem as adversidades. E é bom a gente estar sempre buscando isso aí. Nós trabalhamos na linha de frente, né, com pessoas que chegam com muitas dificuldades na casa espírita. Né? E a espiritualidade rebelde, nós somos rebeldes, mas a espiritualidade rebelde, ao contrário do que a gente pensa, é extremamente organizada. Não tem interesse que um trabalhador se melhore ou uma pessoa que chega na casa espírita se melhore. Então, se nós não temos humildade para reconhecer essa nossa fragilidade, se nós não temos disciplina, se nós não temos vontade de se conhecer e de se melhorar, aí fica difícil, né? A gente tem o primeiro passo é nosso. O primeiro passo precisa ser nosso. Qualquer pessoa que não seja espírita pode participar do atendimento ou tem que ser espírita para participar? Não. Qualquer pessoa de qualquer religião, inclusive é importante que se deixe claro o fato de uma pessoa participar dessa atividade do atendimento espiritual não implica na obrigatoriedade dessa pessoa se tornar espírita. Ela vem para realizar essa tarefa, para conhecer a proposta da doutrina espírita. E se ela se identifica, ela fica, ela permanece. Eu recomendo a todos. Espíritas e não espíritas é um processo muito interessante. Até onde a fé influencia em quem está sendo atendido nesse processo de atendimento espiritual? A fé em nossa vida é tudo, né? Se nós não temos fé, um simples passe para aquelas pessoas que têm o hábito de tomarem passe com muita frequência na casa, né? Se você não tem fé, o próprio médium, o aplicador de passe, né? Que é esse o termo que se usa hoje para o médium. Antigamente se utilizava o termo passista, hoje se chama médium aplicador de passe. Quando ele tem o dom da vidência, em alguns casos ele pode observar o retorno dessas energias, ou seja, aquela pessoa que está para receber o passe, ela está refratária ao recebimento dessas energias positivas, desses fluidos. Então, aí a força da fé. É importante que você acredite que você pode se conhecer, que você pode se melhorar, que você não está só, que você tem auxílio da espiritualidade amiga, que você tem um anjo guardião, que tem toda uma equipe no plano físico mesmo, né? A equipe de trabalhadores espíritas ali empenhados nesse propósito em auxiliar, mas você precisa acreditar, você precisa ter o mínimo de fé necessária, buscar isso, não é? E fé, nós temos como trabalhá-la
através da prece, através do exercício da caridade, que é uma das bandeiras, da grande bandeira da doutrina espírita, não é? Através do exercício da caridade nós temos como trabalhar esse fortalecimento. E com relação à pessoa que está sendo atendida, qual é a responsabilidade que ela tem com esse processo? A responsabilidade consigo, com se conhecer, né? E responsabilidade com a sua vontade de querer mudar. Precisa trabalhar desde já a disciplina, né? Através da assiduidade, a pontualidade, ou seja, não faltar, chegar no horário, né? Estar ali de corpo e alma interessada nessa proposta de se conhecer e de se melhorar. Não é você, por exemplo, chegar na casa espírita, estar dentro de uma sala de explanação do Evangelho para assistir uma palestra e a mente totalmente desligada, ou, por exemplo, conectada ao celular, né? Então, vontade. Esse é o principal. Você que está aí nos assistindo, se tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, manda para cá, que a Anice está aqui para responder as dúvidas de vocês. É interessante que quando a gente fala em atendimento espiritual, as pessoas ligam muito à parte mediúnica, né? Dizem, não, eu vou para um atendimento, então eu já imagino que vão ter contato com o médium, que vai trazer comunicação dos espíritos, que vão responder as perguntas mais variadas. Nós somos muito ligados nessa coisa do fenômeno mediúnico em si. E devido àqueles primeiros momentos da doutrina espírita, onde foi dado uma ênfase muito grande a essa questão da mediunidade, então muitas pessoas hoje em dia ainda têm essa preocupação de buscar uma casa espírita onde possa haver um diálogo com o médium incorporado, ouvindo aquilo que o espírito tem a dizer. Eu sempre gosto de fazer uma colocação no seguinte sentido: da mesma forma que há seres humanos que falam a verdade, têm esse hábito, uma característica no seu caráter, há espíritos que falam também a verdade. Mas existem seres humanos e espíritos que faltam também com a verdade, não é? Então, por isso que a gente vê no Livro dos Espíritos Kardec nos orientando no sentido de que nós tenhamos a atenção, o cuidado necessário de lembrar que existem espíritos e espíritos, cuidar de ver se esses espíritos são de Deus, não é? Como eles dizem. Então, a dificuldade dessa questão da comunicação direta com os espíritos é que muitas vezes um espírito brincalhão ou leviano chega e acaba de alguma forma ameaçando, vamos dizer assim, por exemplo, né? Uma pessoa que chega na casa espírita já fragilizada, né? E se depara com aquilo, uma entidade com esse tipo de proposta, há pessoas que ficam assustadas, apavoradas, que nunca mais sequer querem passar à frente de uma casa espírita, né? E a gente sabe que você conversar com uma entidade, com um espírito, se ele não estiver se ele estiver falando a verdade, tudo bem, mas se ele estiver falando alguma coisa que não seja verdadeiro, a questão das pessoas que estão desarmonizadas, isso gera uma desarmonia maior ainda, não é? Então, hoje a Federação Espírita Brasileira, ela orienta que as pessoas, os centros espíritas, não realizem essa atividade, a comunicação direta do médium
e o espírito com aquelas pessoas que chegam, né? Eles orientam que as comunicações mediúnicas sejam realizadas apenas nas reuniões mediúnicas, um horário adequado, local adequado, que deve ser, as comunicações mediúnicas devem ocorrer no centro espírita, né? E deixar de lado essa questão da nossa curiosidade, vamos dizer assim, de querer saber o que diz o espírito, né? Que não nos traz resultados positivos, muito pelo contrário. Até porque a gente só vem saber aquilo que é realmente necessário que a gente saiba. Não haveria esquecimento, isso, né? Então, é interessante a gente comentar sobre isso, da Anísia falar dessa influência de espíritos não muito comprometidos com a verdade, porque às vezes a gente acha, dentro de um lar espírita, a gente só vai ter uma espiritualidade elevada, trabalhando para o bem. E a gente sabe, que por isso que a Anísia frisou, a importância dos trabalhadores também fazerem esse atendimento espiritual, para estar sempre se harmonizando e se conhecendo, porque os trabalhadores podem ser influenciados por essa espiritualidade, digamos assim, entre aspas, negativa, né? Que não está comprometida com o bem. Porque a gente se desarmoniza, a gente baixa o nosso padrão vibratório, pelos maiores motivos do dia a dia, a gente acaba acontecendo. E a gente acaba trazendo para a casa espírita esses amiguinhos que a gente arruma lá fora. Então, não necessariamente a gente tem que entrar na casa espírita achando que não vai ter os dois lados da moeda, porque a gente traz consigo também as nossas influências, e se a gente for realmente abrir essas reuniões mediúnicas, a gente também pode correr o risco, né, de ter os dois lados da moeda. Então, é interessante, a nossa proposta de trazer a Anísia para cá foi para que as pessoas se conscientizassem na realidade, né, Anísia? Desse cuidado que a gente tem que ter ao conhecer a doutrina, a não se prender a um místico ou espiritual, né? E que a doutrina é muito estudo, é muito conhecimento antes de qualquer prática em si. Existem, assim, por essa questão, existem muitas pessoas ainda que, por desconhecimento, às vezes chegam numa casa espírita achando que vai encontrar um trabalhador com essa característica, não é? Que você vai chegar lá e o trabalhador vai dizer qual é o espírito que está interferindo no seu comportamento, qual é o propósito dele, não é? O que você vai fazer para se orientar o que você precisa fazer em relação ao seu ambiente de trabalho, em relação à sua vida amorosa, e não tem essa proposta, né? A proposta do atendimento espiritual é o se conhecer e o se melhorar. Não existe fórmula de bolo, né? Aí cada um vai ter que buscar aí os seus ingredientes para resolver os seus conflitos. Isso. Uma vez que a pessoa passou por todo o processo, cumpriu todas as etapas rigorosamente, fazendo essa busca, né? Com todo esse interesse, todo esse afinco, você disse que a última etapa é a instituição do Evangelho no lar, né? E a pessoa instituiu o Evangelho no lar. Ela ainda precisa vir participar das reuniões públicas, continuar tomando passe, ela ainda precisa, ou uma vez terminado, ela pode voltar à rotina normal dela? A questão do Evangelho no lar, primeiro, como você falou, ela é muito importante, porque da mesma forma que a gente faz a nossa faxina diária no nosso ambiente de trabalho, no nosso lar, para que a gente tenha saúde, o Evangelho no lar ele funciona como uma verdadeira faxina espiritual do nosso lar, né? Mas só o Evangelho no lar não é suficiente. Primeiro porque, como nós falamos anteriormente, nós somos rebeldes, não é? Então, nas nossas invigilâncias, nós precisamos reparar as nossas energias, nós precisamos nos reharmonizar e precisamos também ir adiante, conhecer mais a fundo a doutrina espírita, colocar em prática os ensinamentos que ela nos propõe, né? Esse é o objetivo maior, mais além, né?
Não basta que a gente opte pela questão do evangelho no lar, em casa. Ele é necessário. O passe, o lugar da aplicação de passe é na casa espírita, não é em casa, não é pela rua, é na casa espírita, na sala adequada, no momento adequado para isso. A Rebeca falou também essa questão semana passada, né, do passe ser aplicado na casa espírita nesse momento, porque existe todo um amparo espiritual para que aquelas pessoas possam receber um passe as energias e as coisas que precisam. E agora a gente viu a parte de quem concluiu tudo, né? Vamos ter que continuar nessa busca, e o ideal é começar a participar das palestras e conhecer um pouquinho mais de outras coisas que vão despertar outros sentimentos na gente. E quem não chegou a concluir, quem abandonou na metade, como é que fica a situação? A pessoa que abandona, em outro momento ela vai sentir necessidade de buscar, né? Existe um termo na doutrina espírita que a gente chama de maturidade do senso moral, que até a gente atingir essa maturidade a gente vai passar ainda por dores, por aflições, por escolha própria, né? Até que a gente consiga se conscientizar dessa necessidade que nós temos de seguir os ensinamentos de Jesus. Então, enquanto a gente não se conscientiza, nós vamos ficar nesse vai e vem, né? Até que a gente se melhore de uma forma definitiva, até que a vontade real de mudar chegue. A gente falou muito com relação às pessoas que buscam atendimento, né? Que procuram esse autoconhecimento. Mas o que você pode deixar de recomendação para as casas espíritas, para as pessoas que acolhem essas pessoas e diariamente recebem essas pessoas nessa busca? Recomendação aos trabalhadores das casas espíritas é que nós procuremos nos capacitar, que nós procuremos estudar, né? Lembrar mais uma vez que o atendimento espiritual ele está para atender a todos, inclusive os trabalhadores, né? É importante que nós tenhamos essa consciência de que nós também precisamos disso. A nossa orientação hoje é que o trabalhador espírita realize ao menos uma vez por ano essa atividade, para que você possa estar preparado para realizar todo o trabalho espírita de uma forma serena, seguindo as orientações, sem atropelos, né? Harmonizado. Então, muito interessante toda essa participação da Nízia, trazendo essas orientações da FEB, repito, né? Não é um padrão nosso, e sim uma orientação da FEB, para que a gente possa uniformizar as nossas ações nesse acolhimento, que não exista diferença nem distinção nesse atendimento, que as pessoas realmente encontrem nas casas espíritas esse acolhimento, né, e esse atendimento que junto com elas é buscar esse conhecimento, essa conduta. É muito interessante que a gente também se preocupe sempre em ter a noção do que é espírito e o que não é. Por isso que a gente trouxe a Rebeca para falar sobre os mitos e verdades, a gente trouxe a Nízia para falar sobre atendimento, porque ainda existe um pouco de mistura, né, Nízia? As pessoas ainda misturam as suas convicções, os seus, digamos, as culturas que trazem de outras religiões ainda nas casas espíritas, e acaba às vezes confundindo a cabeça de quem está chegando. É importante, inclusive, que as pessoas compreendam e que os trabalhadores espíritas tenham essa consciência e divulguem. O espiritismo, ele é um termo criado por Kardec, não é? Não foi criado por outra religião. Existem religiões que se comunicam com os espíritos, não é? São religiões espiritualistas, não são espíritas, não é?
E a doutrina espírita, enquanto ciência, é importante que ela seja respeitada e não descaracterizada, inclusive pelos próprios trabalhadores. O cuidado que nós precisamos ter, né, nessa questão da divulgação, na questão da prática da doutrina espírita na sua essência, né, mantendo a nossa fidelidade a ela. Isso é essencial. Como você falou no estudo, aos trabalhadores desse atendimento que querem estudar um pouco mais e conhecer, você recomenda alguma leitura de algum livro que possa ajudar nesse processo? Dependendo da atividade, né? E tem um livro recente sobre o passe, feito por uma equipe da FEB, sob a coordenação de Marta Antunes, né? Que é muito esclarecedor a respeito do passe. Né? Tem também uma outra obra falando sobre a terapia dos passes de Alírio Cerqueira, que também é uma obra segura, né? Dentro desses padrões de unificação doutrinária que a gente pode seguir. Né? Em relação à educação dos sentimentos, tem de Jason de Camargo também, falando sobre educação dos sentimentos, de Jason de Camargo. Muito esclarecedor também para o trabalhador espírita. Fora isso, as obras da série Fonte Viva de Emmanuel nos auxiliam muito, né, na orientação que nós precisamos passar, principalmente aqueles trabalhadores que estão nessa atividade do diálogo fraterno. As obras de Joana de Ângeles também nos dão um conhecimento profundo a respeito disso. Nós podemos assim nos preparar mais adequadamente e estar mais seguros na hora que nós recebemos essas pessoas, para ouvi-las e tentar, junto com elas, auxiliar nas suas necessidades. Então, para todos os amigos que nos assistem, são trabalhadores, estão aí as recomendações de leitura. A gente realmente tem que estudar, tem que saber procurar quais são as orientações da FEB, né? Junto à FEB, quais são as orientações, porque sempre tem um padrão, né? Dentro desse processo de uniformidade da doutrina que está se buscando, tem todo um padrão estabelecido por todas as atividades. Inclusive também casos de centros espíritas que convivem um pouco mais com a dificuldade, por exemplo, das drogas. Existe uma apostila da FEB só sobre essa questão, como deve ser o atendimento, como deve ser o procedimento com relação às pessoas que têm esse hábito. Com toda uma orientação, inclusive sugerindo parcerias com instituições como o Amor Exigente, os Alcoólicos Anônimos, CVV, né? Outras instituições que vivem também com esse propósito de tentar auxiliar as pessoas com essa dificuldade relacionada às drogas. E na dúvida de uma boa leitura, é só procurar os livros com a marquinha da FEB, né? Que ali esses livros são seguros. São seguros, foram revisados, estão de acordo com o que a doutrina diz, né? Não vão fugir daquilo ali. Então, na dúvida, olha se tem a marcazinha, a logomarca da FEB, que aí você vai ter certeza de uma leitura esse cuidado com relação à leitura, ela é muito importante, né? Nós sabemos selecionar as obras que nós vamos elencar para esse estudo. Hoje em dia há um viés muito importante, eu diria, dentro da economia, que são os livros espíritas, ditos espíritas, não é? E, inclusive, a gente precisa ter uma boa forma da gente identificar
principalmente os romances, né, quando são realmente espíritas, é uma característica do livro dos espíritas a doação da sua renda, né, a instituições espíritas, a alguma obra caritativa, né? Não tem um retorno financeiro, o propósito não é esse, não é do autor. Realmente, você vê nas obras de Divaldo, né, de Raul Teixeira, sempre tem as instituições que vão receber aquela doação. Isso, nós temos uma pergunta aqui de uma internauta, é a Neuza Gomes, de Santa Catarina, que ela pergunta o seguinte: para um grupo de estudos da doutrina espírita, o iniciante, o que você nos aconselha? Qual o primeiro passo para melhor entendimento e compreensão? A gente está começando a estudar a doutrina. Qual o primeiro passo? Em termos de leitura, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o melhor caminho, é a melhor proposta, né, que se pode sugerir. Em termos de atividade na casa espírita, entrar pela atividade do atendimento espiritual. Nós temos inclusive experiências na nossa federativa com grupos de estudos antes e depois dessa atividade do atendimento espiritual e a questão da educação dos sentimentos, que deu um respaldo muito grande a isso. Então, pessoas que chegavam desarmonizadas nos grupos de estudo por não terem passado pela atividade do atendimento espiritual, que de certa forma tumultuavam ali aquele processo de estudo, não acompanhavam até a dinâmica, vamos dizer assim, em função dessa própria desarmonia, e que a partir do momento que nós adotamos como critério na nossa federativa que as pessoas passassem primeiro pela atividade do atendimento espiritual, passassem pela educação do sentimento e em seguida fosse encaminhada para os grupos de estudo, a evasão reduziu bastante e se tornou mais produtiva essa proposta do estudo da doutrina. Que maravilha, então. Estamos nos encaminhando para o finalzinho aqui do nosso programa, agradecendo a participação de vocês de casa, sua participação nisso. Eu queria deixar o espaço em aberto para que você deixasse aí a sua mensagem para os nossos amigos que estão nos assistindo com relação ao atendimento a esse trabalho, que é realmente um trabalho muito fraterno, né? Com braços abertos. Bom, então, em nome do Departamento do Atendimento Espiritual da Federação Espírita Paraibana, nós queremos agradecer essa oportunidade essencial, né, de esclarecimento, de orientação aos trabalhadores da Casa Espírita, reforçar de que o atendimento espiritual está de portas abertas a todos que buscam essa atividade, a todos que buscam a Casa Espírita, principalmente ao trabalhador espírita, para que ele se adeque, se prepare, se harmonize e possa então estar preparado para realizar a sua atividade, né? E dizer que estamos à disposição das casas espíritas para esse trabalho de capacitação, na proposta da unificação, na proposta de união dos espíritas, né? E realizar essa tarefa do acolher, consolar, esclarecer e orientar a pessoa que chega na casa de forma acolhedora e fraternal. Agradecer demais a sua participação, Nízia. Eu tenho certeza que foi esclarecedor para muitas pessoas, que agora vão entender melhor por que são convidadas a participar do atendimento antes de qualquer outra coisa, né? Então, para que a gente possa entender melhor por que
de cada procedimento da casa espírita e abraçar esses procedimentos com a certeza que cada procedimento que você vai estar sendo convidado é para o seu bem, é para esse crescimento, para essa evolução que você vem buscando. Aproveitar a oportunidade e divulgar um seminário, né, de mediunidade nos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai acontecer dia 27 desse mês, aqui na sede da Federação Espírita Paraibana. Vai ser das 8 horas ao meio-dia e nós vamos ter a presença de Otávio Pereira aqui apresentando esse seminário. Então, quem se interessar pelo tema da mediunidade, quiser conhecer um pouquinho melhor, né, tirar os mitos da cabeça, venha participar aqui conosco. A contribuição de R$10 mais 1 quilo de alimento não perecível. Então, só você entrar em contato. Maiores informações, entra no site da Federação Espírita Paraibana e aí você vai ter todas as informações que você precisar sobre isso aí. Dia 27 de julho, viu? Mediunidade nos 150 anos do Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Não percam. Para a próxima semana, nós temos um tema que é bastante polêmico e bastante pedido por vocês aí de casa. E a gente vai receber a nossa queridíssima Yara Machado para falar sobre homossexualidade na visão espírita. Então, você que tem curiosidade sobre o tema, marca aí na sua agenda. Domingo que vem vamos estar juntos, conversar sobre esse assunto, esclarecer, tirar todas as dúvidas para que a gente possa cada vez mais ter consciência de como a doutrina se posiciona em cada situação do nosso dia a dia, e aí a gente se portar de forma mais adequada e mais coerente com que aquilo que a gente diz acreditar, que a gente diz, né, seguir. Então, deixar um grande abraço para vocês, né? Repetir que na nossa página do YouTube, o vídeo da semana passada que vocês não assistiram com a gente, mas foi gravado, está lá à disposição de vocês. E deixar um grande abraço a todos, Rede Amigo Espírita, TVC e Rádio Fraternidade. Contar com vocês no próximo domingo. Grande abraço, boa semana a todos, até mais.